Olá, eu sou o João Pedro e hoje eu vim explicar o que é o controlador PID. O PID é um tipo de controlador usado em sistemas de controle para manter uma variável de processo, como temperatura, velocidade, posição, etc. Então a gente tem um valor desejado, chamado setPoint, e ele vai trabalhar com outro valor para fazer ele chegar perto do setPoint. Então o que é isso? Imagine esse tanque de água aqui e o nível da água está aqui. Certo dia eu quero que o nível da água esteja mais baixo, tipo aqui nessa linha. O controlador PID é o responsável por trabalhar com a vazão da água até que ela desça no nível que eu queira e fique estagnada no ponto que eu defini. Isso seria um exemplo. E outro exemplo também que eu trouxe é desses pratos que fazem o controle da posição de uma bolinha. Aí quando eu quero, a bolinha vem pra cá e depois vem pra cá e ela vai fazendo desenho. Isso são tudo exemplos que a gente poderia utilizar no controlador PID. E esse é o algoritmo por trás do PID. É toda a conta que é feita atrás dele. E a gente vai dividir ele, na verdade ele já é dividido, entre os termos proporcional, integral e a derivativa. E o primeiro termo que a gente vai pegar aqui agora para entender é o proporcional. Para entender ele, eu trouxe esse exemplo aqui de um carrinho. E imagina que esse carrinho tem que percorrer do ponto A até o ponto B. A distância que o carrinho está do ponto B é o que nós vamos chamar de erro. O erro no PID é basicamente isso mesmo que a gente está vendo agora. É o quão longe o nosso valor está do quanto ele deveria estar. Então o erro vai estar de menor conforme o carro estiver mais perto do ponto B. E o que a gente pode entender sobre o proporcional em relação a isso? Vamos começar agora a controlar o nosso carrinho. Vamos falar que a velocidade do nosso carrinho vai ser igual ao nosso erro multiplicado por 16. Vocês vão entender mais depois o porquê do 16. Então agora no momento que o nosso erro é igual a 5, 5 vezes 16, a velocidade do nosso carrinho vai ser 80. Vamos dizer 80%. Então nesse momento aqui eu quero que a velocidade do carrinho seja 80. E quando estiver chegando mais perto, quando o erro for igual a 0,5, ele vai fazer a mesma conta e a velocidade do carrinho vai ser 8. Então ele vai começar e a velocidade dele vai diminuir conforme ele vai chegando aonde a gente quer, proporcionalmente ao nosso erro. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Quando a velocidade foi 80, o erro foi 5. Quando o erro foi 2,5, a velocidade foi 40. Quando o erro foi 1, a velocidade foi 16. Então, só para explicar agora o porquê do 16. Esse 16 nada mais é do que um valor arbitrário, que eu coloquei aqui como exemplo, mas que no PID ele tem um nome chamado KP, que é o nosso ganho proporcional. Ele vai definir o quanto o nosso erro vai influenciar na velocidade do nosso carrinho. Então, nesse caso, eu coloquei 16, mas poderia ser qualquer valor, depende do seu sistema que você vai descobrir o seu valor. Mas aqui é só uma constante que vai estar multiplicando o nosso erro para aplicar na velocidade do carrinho. Então, aqui é um exemplo também do que aconteceria caso essa constante for mal calibrada. Com o KP16 funcionou legal no nosso carrinho, mas vamos dizer que a gente usou um KP de 20. Em um sistema real, que a gente tem que fazer um controle real, a gente tem funções da física que a gente tem que contabilizar também. Então imagina que a gente está com uma velocidade muito alta quando chega no ponto B e o nosso carrinho não consegue frear. A velocidade dele tem que estar baixa aqui, mas ele não consegue frear porque a velocidade dele esteve muito alta antes. Isso seria o overshoot. Então isso acontece quando a gente tem um KP muito alto, porque ele até o valor dele está proporcional ao erro, está certo, mas de acordo com condições da física, ele não vai conseguir obedecer porque não tem como. Ou então, aqui um exemplo, quando o KP está muito baixo, que também por condições físicas ele não vai conseguir concluir a tarefa, que nesse caso KP é igual a 2. E por ser um valor muito baixo, nosso carrinho não tem velocidade, não tem força para chegar no fim do trajeto. Vamos dizer que o nosso motor só consegue, ele só vai conseguir mover o carrinho de fato quando a velocidade for maior que 5. Aí nesse caso aqui que ele está, vamos dizer, 2,5 metros, 2,5 vezes 2, ele estaria exatamente 5 de velocidade agora. Então aqui o carrinho estagnaria e ele não conseguiria mais andar. E essa foi a parte proporcional do nosso algoritmo PID. E agora nós vamos entrar na parte da integral,
que é uma parte meio complexa, assusta um pouco de ver, mas é bem legal de entender. Para isso, agora a gente vai dividir a nossa execução em segundos. Então, o t vai representar o tempo de execução em segundos, e quando t foi igual a 0, o carro estava na posição inicial, quando t foi igual a 1, ele já tinha andado um pouco, quando t foi igual a 2, ele já tinha andado mais, quando t foi igual a 3, ele já tinha andado mais ainda. Então, o t está aí só para representar quanto tempo já passou em segundos. t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, certo? E o que o integral vai dizer pra gente? Ele vai somar todos os erros que o nosso controlador já percebeu. Tu vai somar todos esses erros e multiplicar pelo nosso ganho integral. Então, quando t foi igual a 0, o erro foi igual a 5. Então, a nossa integral é igual a 5. Quando t foi igual a 1, ou seja, já passou um segundo, nosso erro foi igual a 3. E nossa integral é igual a 8, que é igual à soma de 5 mais 3. E ele vai integrando isso, somando os nossos erros. E qual que é a utilidade disso no nosso controlador? Imagina que esse mesmo exemplo do carrinho, ele tem que andar de um ponto até outro, só que dessa vez eu coloquei essa seta para mostrar o quanto o nosso proporcional, lembra do proporcional? O quanto ele está influenciando na velocidade do nosso carrinho. Então imagina essa situação, só que nesse dia que eu fui rodar o meu carrinho, tinha um vento muito forte fazendo uma força contrária a ele. Então ia estar lá meu carrinho normalmente, até que chegar um momento em que a força do nosso proporcional seria igual à força do nosso vento, só que elas são opostas, então se anulariam. Aí que entra o nosso integral. O que ele faria? Como ele vai estar acumulando os erros, ele vai entender que alguma coisa está errada, então ele vai estar somando. Olha, tá tendo um acúmulo de erros e ele vai entender que está tendo um acúmulo de erros e ele vai aplicar uma força em relação a isso, somando com a do proporcional. E somando essas duas forças, elas conseguiriam vencer a força do vento e fazer com que o nosso carrinho andasse. Essa é a integral. E agora passando para o último termo, a derivativa. Para falar da derivativa, antes a gente precisa explicar que tem duas formas de representar ela, e que a forma que a gente utiliza na programação é a fórmula discreta, que vai dizer que a nossa derivativa é igual ao nosso ganho derivativo multiplicado pelo nosso erro atual menos o nosso último erro sobre o tempo em que esses erros foram computados. Então ficaria assim. Então vamos lá. Novamente no exemplo do carrinho, quando o nosso t foi igual a 0, o nosso erro é igual a 5, e o nosso erro t menos 1 é nulo. Por que ele é nulo? Porque o nosso t agora é igual a 0, e 0 menos 1 daria menos 1, e a gente não tem um tempo menos 1, o tempo começa em 0, então é um valor nulo, a derivada começa nula. Assim que o nosso código iniciou, que a nossa execução iniciou, o nosso t agora é igual a 1, e o nosso erro agora é igual a 3. Então, o nosso último erro vai ser igual a 5. A derivada vai ser nada mais do que 3 menos 5 sobre 1. Então, a derivada vai ser menos 2. E ela vai fazendo essa conta. Agora, quando t é igual a 2, o nosso erro é igual a 1,5. O nosso último erro foi 3. Ele faz esse vínculo. E ele vai fazer a mesma conta agora. 1,5 menos 3 dá igual a menos 1,5. E qual que é a utilidade disso? Lembrando lá do nosso exemplo, em que a gente demonstra as forças com as setinhas, o nosso proporcional vai estar aqui, fazendo o trabalho dele, e a derivada vai fazer o serviço do vento. Ele vai fazer o mesmo papel do vento, só que com condições. Ela vai exercer uma força contrária de acordo com o quanto de erro a gente corrige. Então, qual que é a ideia disso? Imagina que a gente está num exemplo em que o nosso carrinho está chegando no ponto B, só que ele está chegando muito rápido no ponto B. Está chegando muito rápido aqui. Então, ele consegue perceber, graças a essa diferença, ele percebe que a correção do erro está sendo muito brusca. Então, o que ele faz? Ele faz uma força negativa proporcional a essa diferença. Então, esse é o papel dele. Ele vai desacelerar o nosso proporcional para que ele não dê um overshoot, para que ele consiga chegar
no ponto B ele não passe do ponto B, para que ele pare exatamente no ponto B. E a soma de tudo isso, a soma da nossa proporcional, da nossa integral e da nossa derivada, é o nosso P mais I mais D, o nosso P e D. Seria a soma dessas setinhas também, que dá o nosso output, que seria o que a gente colocaria de força, tensão, porcentagem dos motores. Aí depende do seu controle, seu sistema de controle, porque também pode ser motores ou pode ser válvulas, pode ser qualquer coisa. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigado. Essa foi a aula.